Olá, uma outra proposta que trago também a vocês é sobre os trabalhadores domésticos. Eu vou colocar também para vocês uma matéria, um resumo de todas as mudanças que foram feitas sobre a PEC dos domésticos, tá? Espero que vocês gostem e vamos seguir. Bem, após a aprovação da Lei Complementar número 150 de 2015, que é essa lei, a PEC, ela regulamentou uma emenda constitucional de número 72. E essa PEC, conhecida como PEC das domésticas, ela foi estendida aos direitos da empregada doméstica e também dos demais trabalhadores registrados com a carteira assinada. Os novos direitos da empregada doméstica, eles passaram a ser usufruídos logo após a edição dessa lei, a de número 72 da emenda constitucional. Por exemplo, uma mudança que foi feita foi a inserção do adicional noturno, os intervalos também para descanso e a alimentação. Alguns outros direitos só passaram a ser usufruídos pelos empregados domésticos a partir de outubro de 2015. E esses outros direitos, como exemplo, nós temos o FGTS, o seguro-desemprego, o salário família e alguns outros que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Entendemos como empregado doméstico, isso já foi visto bem no início, né? Lá no módulo Direito Trabalhista, algumas coisas nós vamos rever, que é toda pessoa física que trabalha de forma pessoal, subordinada, continuada, mediante ao recebimento de um pagamento de um salário por outra pessoa, seja ela física ou uma pessoa integrante da própria família, mas que não venha explorar uma atividade lucrativa. Principalmente essa pessoa ela tem que estar subordinada no âmbito residencial dessas pessoas que efetuam o pagamento, essa contraprestação, né? Deste conceito, nós podemos destacar três pontos. A primeira, a prestação de serviços de natureza não pode ser lucrativa, então é uma mão de obra de prestação de serviços dentro da residência dessas pessoas. A pessoa ela tem que ser física ou da própria família. E a prestação de serviço, como eu disse, tem que ser na residência dessas pessoas. A prestação de serviço de forma, ela também tem que ser continuada. O empregado doméstico, ele é, então, essa pessoa física que presta serviços pessoais de natureza não eventual, mediante esse recebimento do salário com uma subordinação. E entre essas categorias, nós vamos encontrar a cozinheira, a babá, o motorista da família, o mordomo, a governanta, o cuidador de idoso, a copeira, a faxineira, a lavadeira e o jardineiro. Essas seriam as funções inseridas e serem consideradas como trabalhadores domésticos. Dentre os direitos dos trabalhadores domésticos, nós vamos ter a carteira de trabalho e da Previdência Social, que deve ser devidamente anotada, especificando-se as condições do trabalho, do contrato de trabalho, que tem que constar as informações, data de admissão, salário ajustado e também algumas condições especiais, se houver. As anotações elas devem ser efetuadas no prazo de 48 horas após a entrega da carteira de trabalho pelo empregado doméstico na data da sua admissão. A data da admissão
ela deve ser anotada e ela tem que ser correspondente ao primeiro dia de trabalho, mesmo em contrato de experiência. Além de que os empregados domésticos, ele tem a sua integração completa à Previdência Social e eles têm o direito de gozar de todos os benefícios previdenciários extensivos às demais categorias. Então, a carteira de trabalho, ela tem essas especificidades. Uma outra regra, o salário pago, ele deve ser com base no mínimo nacional ou da região. Alguns estados, por exemplo, o estado de São Paulo, definem o piso salarial da categoria superior ao salário mínimo. A nova lei, ela também garantiu aos empregados domésticos uma duração do trabalho normal, que não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo facultativa a compensação de horários mediante a um acordo escrito, estabelecido entre o empregado doméstico e empregador. O Vale Transporte, ele também foi concedido, é devido quando da utilização de meios de transporte coletivo urbano. Caso esse empregado doméstico utilize um meio de transporte intermunicipal ou interestadual, eles devem ter características semelhantes ao meio de transporte urbano, para deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Mas, para tanto, o empregado ele deve declarar a quantidade de vales que são necessárias para que ele efetive o seu deslocamento. Essa lei complementar, ela permite ao empregador doméstico a substituição do vale transporte pelo pagamento em dinheiro ao empregado doméstico, até para facilitar a aquisição das passagens necessárias ao seu deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Então, o empregador ele pode conceder o pagamento em dinheiro como uma forma de substituição aos créditos do Vale Transporte. Em relação à remuneração do trabalho noturno, é devido o pagamento de adicional noturno aos empregados domésticos que trabalhem no horário noturno. Ficou entendido que esse trabalho ele é exercido das 22 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte. A remuneração do trabalho noturno ele deve ter um acréscimo de no mínimo 20% sobre o valor hora diurna. Além do pagamento do adicional noturno, é computado sobre a quantidade de horas trabalhadas nesse período, porque é feito levando-se em conta que a hora ela deve durar 52 minutos e 30 segundos. Isso significa na prática que 7 horas contadas no relógio integralmente realizadas no período noturno correspondem a 8 horas trabalhadas. Então, essas 7 horas seriam das 22 às 5 horas da manhã. É importante lembrar até que se o empregado ele prorrogar sua jornada, dando continuidade ao trabalho noturno, essa prorrogação ela será considerada como um trabalho noturno, mesmo o trabalho sendo executado após as 5 horas da manhã. Uma forma simples de se fazer essa conversão é dividir por 7 a quantidade de horas de relógio trabalhadas. E o resultado vocês multipliquem por 8. Por exemplo, se um empregado trabalha das 18 horas até as 23 horas, isso significa que ele trabalhou 4 horas no período normal de trabalho, que foi das 18 às 22 horas, e trabalhou 1 hora no horário noturno.
que foi das 22 às 23 horas. A hora trabalhada no período noturno, ela deve ser convertida tomando 1 hora dividida por 7 e depois multiplica-se por 8 e que vocês vão obter o resultado de 1 hora e 14 minutos trabalhados em hora noturna. Assim, a jornada total das horas diurnas e noturnas, elas sendo somadas, vão equivaler a 5 horas e 14 minutos. Então, essas seriam essas horas a serem calculadas. Se vocês vão acrescentar sobre essas horas os 20%, esse 20% deve ser calculado sobre essas 5 horas e 14 minutos. Em relação à remuneração da prestação do serviço extraordinário, que é as horas extras, deve ser acrescentado sobre a hora normal, no mínimo 50%. O cálculo a ser feito para encontrar essa hora extra, para efetuar o pagamento, deve ser feito através da divisão do valor do salário mensal bruto pelo divisor correspondente, que é a jornada mensal que esse empregado doméstico faz. Quando se faz essa divisão do salário bruto mensal pelas horas correspondentes no mês, vocês encontram a hora extraordinária. Esse resultado corresponde a 1 hora extra que deve ser multiplicada pelo número de horas que foram excedidas, que foram trabalhadas, tá? Então, este é o cálculo a ser feito para encontrar o valor da remuneração sobre as horas extras. Os empregados domésticos que prestarem seus serviços acompanhando o empregador em viagem a serviço, eles devem ter as suas horas computadas como se fossem efetivamente trabalhadas na viagem e terão o direito a receber um adicional de no mínimo 25% sobre o valor da hora normal para cada hora trabalhada em viagem. Então, não depende se vai ser a trabalho ou se vai ser de acompanhamento ou se vai ser de férias. Essas horas devem ser consideradas como horas efetivamente trabalhadas. O pagamento do adicional ele pode ser substituído pelo acréscimo no banco de horas, mediante a um acordo prévio entre as duas partes, o empregado e o empregador. Nesse caso, por exemplo, se o empregado ele trabalhou 10 horas em viagem a serviço, vamos considerar assim, ele terá o direito a um crédito de 12 horas e meia no seu banco de horas e ele pode utilizar conforme as suas necessidades. É importante também que o empregador ele emita o recibo de pagamento da remuneração mensal e também das demais parcelas devidas ao empregado doméstico. E isso pode ser encontrado no módulo do empregador doméstico. Então, essas horas também é importante que o empregador emita um recibo de pagamento dessa remuneração. O repouso semanal remunerado deve ser concedido ao empregado doméstico como descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além de descanso remunerado também em feriados. O descanso semanal ele deve ser
concedido de forma que o empregado doméstico ele não trabalhe 7 dias seguidos, e caso ocorra um trabalho aos domingos, esse descanso deve recair no próximo domingo, ou no máximo na 7ª semana. E se for empregada doméstica, esse descanso ele deve coincidir com o domingo no máximo a cada 2 semanas trabalhadas. Então, há algumas concessões, mas algumas regras em relação ao repouso semanal remunerado. O 13º salário, né, mais para reforçar aquilo que nós já vimos, é uma gratificação concedida anualmente em 2 parcelas. A primeira ela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro, no valor correspondente à metade do salário do mês anterior, e a segunda até o dia 20 de dezembro, no valor da remuneração de dezembro, descontando o adiantamento feito entre os meses de fevereiro a novembro. Caso o empregado quiser receber como adiantamento, até por ocasião de férias, ele deve solicitar esse pedido no mês de janeiro do ano correspondente. Também deve-se ter a emissão do recibo de pagamento do adiantamento e da parcela final do 13º salário que o empregador deve conceder ao empregado. Em relação aos feriados civis e religiosos, prevaleceu uma lei de 2006, Os trabalhadores domésticos, eles também passaram a ter direitos aos feriados civis e religiosos, Essa lei, ela trata que caso ocorra um trabalho nesses feriados civis ou religiosos, o empregador ele deve efetuar o pagamento do dia em dobro ou conceder uma folga compensatória em outro dia da semana. E não há a irredutibilidade salarial. Então, ou o empregador paga em dobro esse dia, ou ele concede uma outra folga compensatória em outro dia da semana. Então, não houve mudanças, a não ser a concessão desses direitos também aos trabalhadores domésticos. As férias serem concedidas um período de 30 dias, elas devem ser remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal, após cada período de 12 meses de serviço prestado, seja a mesma pessoa ou a família, deve-se conceder férias com gozo de 30 dias consecutivos. Esse período fixado a critério pode ser de acordo com um acordo pré-estabelecido entre o empregador e o empregado. O empregado, o empregado doméstico, ele pode requerer a conversão de 1/3 do valor das férias em abono pecuniário, que é transformar esse 1/3 das férias em dinheiro, desde que ele faça o pedido com 15 dias de antecedência antes do término do período aquisitivo. O pagamento da remuneração das férias, ele deve ser efetuado até 2 dias antes do início do período do gozo de férias do empregado doméstico, sendo que um desses períodos ele pode ser concedido no mínimo em 14 dias corridos. Caso o empregado doméstico resida no trabalho, ele pode permanecer no local durante o período de férias, mas ele não deve desempenhar
nenhuma atividade nesse período de concessão de férias. Caso ocorra término do contrato de trabalho, exceto no caso de dispensa por justa causa, o empregado doméstico ele tem direito à remuneração equivalente às férias proporcionais. Então, há essas alterações também sobre a concessão de férias ao empregado doméstico. A estabilidade em razão de gravidez, por força da lei de 2006 também, foi estendida às trabalhadoras domésticas a estabilidade da gestante, desde que haja a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mesmo que essa confirmação ocorra durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, a empregada doméstica ela está respaldada legalmente. Ela tem o direito a essa estabilidade. Então, também prevaleceu uma lei de 2006 e ela foi incorporada, estendida às trabalhadoras domésticas, né? Que é a estabilidade em razão da gravidez. A licença maternidade, ela também será concedida sem prejuízo do empregado e também do salário, uma duração de 120 dias. Durante a licença maternidade, a segurada, ela receberá diretamente da Previdência Social o salário maternidade, que é um valor correspondente à sua última remuneração. É claro que sempre observando o teto máximo da Previdência, estipulado pela Previdência. O salário maternidade, ele é devido à empregada doméstica, independentemente da sua carência, seja qualquer tempo de serviço prestado por essa empregada doméstica. O documento que comprova para que essa empregada faça a solicitação do salário maternidade é a certidão de nascimento da criança, exceto em alguns casos como o aborto não criminoso ou caso a licença iniciar antes da ocorrência do parto. Se acontecer isso, o que deve ser apresentado é o atestado médico. Em caso de parto antecipado, a assegurada também tem o direito aos 120 dias. No caso de aborto não criminoso, a empregada doméstica ela tem o direito a um afastamento de 15 dias, a qual deve ser requerido esse afastamento junto ao INSS. Considere-se parto o evento que gerou a certidão de nascimento ou a certidão de óbito da criança. A licença maternidade também será devida à assegurada que adotar ou obtiver uma guarda judicial para fins de adoção de criança. Esse requerimento do salário maternidade, em qualquer dessas duas hipóteses, o parto, adoção ou guarda judicial, pode ser feito pessoalmente na agência da Previdência Social ou pela internet. Caso o requerimento seja feito pela internet, ele tem que ser impresso e assinado pela empregada doméstica e depois deve ser encaminhada pelos correios ou entregue pessoalmente na agência da Previdência Social, com uma cópia do CPF da requerente, da empregada doméstica e o atestado médico original ou uma cópia autenticada da certidão de nascimento da criança. No período do salário maternidade, da assegurada, da empregada doméstica, cabe o empregador recolher a parcela do seguro de acidente de trabalho e também a contribuição previdenciária que fica a seu encargo. Essa parcela é devida pela empregada doméstica e deve ser descontada pelo INSS no benefício.
Já em relação ao FGTS e à indenização compensatória pela guarda de emprego, também deverão ser recolhidos pelo empregador durante a licença maternidade. Em relação ao aviso prévio, ele deve ser concedido de no mínimo 30 dias. Quando uma das partes quiser rescindir o contrato de trabalho, ele deve comunicar à outra parte a sua decisão com essa antecedência. No caso de dispensa imediata, o empregador ele deverá efetuar o pagamento relativo aos 30 dias do aviso prévio, computando o tempo de serviço para efeito de férias e 13º salário. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar salários correspondentes ao respectivo prazo. Já quando o empregador dispensar o empregado do cumprimento do aviso prévio, ele deverá fazer constar expressamente do texto do aviso e indenizar o empregado no período de 30 dias. O período do aviso prévio indenizado, ele vai ser computado também para fins de cálculo das parcelas de 13º salário e férias. A Lei Complementar 150 de 2015, a PEC, ela obriga a inclusão dos empregados domésticos no FGTS. É uma forma regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS e essa resolução ela definiu que a partir da competência de outubro de 2015, o empregador doméstico ele é obrigado a recolher o FGTS do seu empregado, equivalente a 8% sobre o valor da remuneração paga ao empregado doméstico. O recolhimento, é claro, ele será feito mediante a utilização do DAI, que é um documento de arrecadação do empregador, que era gerado no módulo do empregado doméstico. Também ele está disponível no site do governo, do Ministério do Trabalho. O seguro-desemprego ele vai ser concedido às pessoas dispensadas sem justa causa. O cálculo a ser feito do benefício serão considerados os meses depositados feitos ao FGTS em nome do empregado doméstico. O benefício do seguro-desemprego a essa categoria consiste no pagamento no valor de um salário mínimo por um período máximo de 3 meses, de forma contínua ou alternada a cada período aquisitivo de 16 meses. Não será devido o seguro-desemprego se o empregado ele pedir demissão ou se ele cometer alguma falta que cause numa justa causa. O seguro-desemprego também ele deve ser requerido de 7 a 90 dias contados da data de dispensa e nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho e da Previdência Social ou em alguns órgãos que sejam autorizados para que dê entrada nesse processo da solicitação do seguro-desemprego. O salário família também foi uma concessão ao empregado doméstico de baixa renda. Ele tem o direito de receber esse salário família. O valor vai depender da remuneração e também do número de filhos com até 14 anos de idade. O empregador é quem paga o benefício ao empregado doméstico e depois ele vai fazer o abatimento desse valor pago sobre o recolhimento dos tributos. Esse pagamento ele iniciou a partir da competência de outubro de 2015 e a compensação dos valores pagos a título de salário família eles devem ser realizados diretamente no sistema do Ministério do Trabalho.
no momento do preenchimento da folha de pagamento do mês. Algumas informações antes eram prestadas no eixo social do governo. Hoje houve algumas unificações, então eles estão direcionados no site do Ministério do Trabalho. Para obtenção do direito, o empregado doméstico ele tem que apresentar ao empregador a cópia da certidão de nascimento dos filhos com até 14 anos. Não é necessário o cumprimento de carência, até porque já a partir do primeiro mês de trabalho, o empregado doméstico ele tem direito ao salário família. Em relação ao auxílio-doença, esse auxílio ele é pago pelo INSS a partir do primeiro dia de afastamento. Para alguns tipos de doença não é exigido uma carência, seja tuberculose, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave. Já para os afastamentos causados pelas demais doenças, é exigida a carência mínima de 12 meses de contribuições mensais. Este benefício ele deve ser requerido no máximo até 30 dias do início da incapacidade. Caso o requerimento ele seja feito após esses 30 dias de afastamento, o auxílio-doença ele somente será concedido a contar da data de entrada do requerimento. Se o empregado adoecer, o empregado doméstico, ele pode agendar ou pelo site ou através do telefone 135, onde ele vai fazer a solicitação do auxílio-doença e também a perícia, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, onde ele vai receber os valores relativos aos dias do atestado, mesmo que esse afastamento seja inferior a 15 dias. O empregado doméstico ele também está amparado contra acidentes de trabalho. O empregador, ele a partir desta competência de 2015, né, em outubro de 2015, ele passou a ser obrigado a recolher o seguro contra o acidente de trabalho. O valor correspondente é um percentual de 0,8% sobre o valor da remuneração do empregado doméstico. E o recolhimento ele é feito na mesma guia que é utilizada para o recolhimento do FGTS, que é sobre o simples doméstico. Bem, vimos até então os direitos conquistados pelo empregado doméstico, né? Mas também há o dever do empregado doméstico apresentar ao seu empregador a carteira de trabalho e previdência social, comprovante de inscrição no NIS, né? Logo quando ele inicia o seu processo admissional, ele deve apresentar esses documentos. Caso o empregado doméstico ele não possua carteira de trabalho, previdência social ou comprovante de inscrição no NIS, ele deve providenciar a carteira de trabalho junto a um órgão do Ministério do Trabalho. Já o comprovante de inscrição do NIS é responsabilidade do empregador. Ele vai providenciar a inscrição do NIT, né, junto à Previdência Social, ou ele pode fazer também essa solicitação do cadastramento pela internet, no site da Previdência. Para finalizar, eu sugiro algumas leituras que vocês podem acessar e também saber mais sobre a PEC das domésticas, que foi um grande avanço, né? Regulamentando essa profissão e que está em vigência desde o ano de 2015. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.